Fala, kitneteiro, a ajuda que vem do alto está chegando para você. Tudo é energia. Olha lá que maravilha, o sol. Tudo é energia. E ó, falar energia, aqueles dois caras lá. Chega aí, filho. Vambora. Aqui é eu, Zé e os caras, nós vamos falar de energia. Eu tô com o Júlio, com o seu Tião aqui. E eu resolvi chamar eles para dar uma entrevista por um fator específico a respeito de ampere, de hertz, de potência. Ele é genro dele. Então, se um sogro e um genro estão unidos por causa da energia e está funcionando, isso para mim já é um cacife muito bom. Estou convidando vocês então para responder algumas perguntas de um cara tosco como eu a respeito de energia elétrica. Então, eles sempre estão, o Júlio sempre faz alguma coisa de... Já fez portão eletrônico, já fez... Como é que é? Já mexeu na energia elétrica aqui de casa, já mexeu na internet. O cara é o Rodrigo Hilbert, resolve tudo. E aí ele trouxe o sogro. Convido vocês a sentarem no nosso estúdio ao ar livre. Inclusive, eles instalaram essas lâmpadazinhas aqui, olha que bacana. Tá vendo? Sabe o que são essas lâmpadas? Se você pensa assim, eu vou no restaurante, o restaurante está cheio de restaurante fazendo isso, colocando essa luzinha bacana. Essa luzinha chama-se varal de luz. Eu comprei 10 metros na internet e foi caro, hein? Né? Até vocês acharam estranho o preço, né? R$140, já vem com as lâmpadazinhas e a prova d'água. Tá aí a dica. Então nós vamos dar essa dica e várias outras dicas agora numa entrevista a respeito de como alguém que não entende nada de energia elétrica aprende alguma coisa em poucos minutos. Bora lá! Sejam muito bem-vindos vocês aqui ao canal Viver de Kitnet. A gente já se conhece, mas eu quero apresentar eles para vocês, porque eles vão responder perguntas que você nem tinha pensado em fazer. E não vão responder perguntas que eu não sei fazer também. Então, esse estúdio ao ar livre aqui vai nos permitir, os três já vacinados, né, esperando a segunda dose. Então, a gente quer conversar a respeito de elétrica para leigos. O que é o leigo? Eu reconheço, eu não sei a diferença, para que serve o 110, para que serve o 120, por que você fala em watts e em volts, né? Então, quando vocês chegaram, que eu comecei a conversar, eles começaram a falar com tanta alegria sobre cada detalhe desse. E aí eu já comecei perguntando, chuveiro 110 ou chuveiro 120? 220. 220. Olha, o chuveiro do 110 ele custa muito mais caro que o chuveiro do 220. Por que será? Ele custa mais caro porque é o seguinte, um chuveiro em 127 volts, o correto é 127 volts, né? É uma explicação mais técnica, mas eu vou explicar meio que superficial o portuguesão, né? 110, 220. Ele é mais caro porque dentro dele os filamentos precisam ser mais grossos, usa mais cobre. Porque você tem uma alta corrente elétrica ali circulando dentro do chuveiro. Por esse motivo, aí você tem que utilizar mais cobre. Utilizando mais cobre, o chuveiro em si fica mais caro. Não tem nada a ver com o consumo de potência, tá? Corrente elétrica que ele disse mais alta, porque tensão elétrica e potência são inversamente proporcionais. Por usar no 110, você diminui a sua tensão de alimentação do chuveiro e normalmente você vai aumentar a sua corrente de consumo. Então, antes de eu perguntar o que é tensão e potência, vamos continuar entendendo. Vale a pena ter um 110 ou vale a pena ter uns 220? Com certeza o 220. Por quê? Custo que você vai ter na instalação do chuveiro por parte de cabos e disjuntores, tudo isso te favorece a você ter um custo menor. Tá. A bitola do seu cabo, a bitola que a gente fala é a grossura do cabo que vai alimentar o chuveiro, ela pode ser menor porque sua corrente é menor, como eu disse. 220 é a tensão de alimentação. Você tendo uma tensão de alimentação mais alta, menor é a sua corrente. São inversamente proporcionais, por isso que eu disse para você. Mas o ideal é o 220. Continuo não entendendo nada, mas eu vou aprender. Eu vou aprender isso aí. Então, já sabemos que é bom ter o 220. Agora, a palavra disjuntor significa o seguinte: se está junto, eu vou disjuntar. Só pode ser isso. Só pode ser isso. Por isso chama disjuntor. E aí o cara fala assim,
Toda vez que alguém vem fazer uma obra lá para mim, fala assim, mas esse disjuntor tá errado. Como é que é essa história do disjuntor? Como é que você sabe qual é o disjuntor correto para colocar na sua parede lá da sua caixinha de eletricidade? É porque você calcula corrente de consumo. Então, vou dar um exemplo simples para você. Se você pega um chuveiro de 4.400 watts e você vai alimentá-lo em uma tensão de alimentação de 110 volts, você pega a sua potência dividida pela sua tensão de alimentação, você tem o valor de quê? Da corrente que vai circular no circuito. Aí que você define qual é o valor do seu disjuntor. Disjuntor é o quê? É um equipamento de segurança que você tem, que vai alimentar, que a alimentação passa por ele e vai ao seu chuveiro. Na tensão elétrica que você tem. Se porventura você botar um disjuntor mal dimensionado, por exemplo, 110 volts em 4.400 watts, você tem uma corrente de aproximadamente 40 amperes, vai, certo? 40 a 44 amperes. Então, como é que você vai definir o seu disjuntor? Eu não posso colocar um disjuntor de 30, o que vai acontecer? Na hora que a minha água esquentar, a minha corrente vai subir, vai desligar. E eu também não posso colocar um disjuntor de 50, porque eu superdimensiono o meu equipamento de segurança, que é meu chuveiro, que é o meu disjuntor. É como um fusível de uma... Sim, um fusível. É um fusível. O pessoal chama de fuzil, né? É um fusível. Queimou um fuzil. Então o que acontece? Tempo era aquele que queimava, o ideal é o quê? Trocava. O ideal é o quê? Você procurar trabalhar com o seu disjuntor de proteção da sua rede de alimentação do seu chuveiro, o mais não muito acima do seu valor de corrente, não, o mais próximo possível, não abaixo nem muito acima. Aí eu tenho um disjuntor de 40 amperes, ele vai me atender muito bem, com segurança naquele, para que meu cabo não pegue fogo, enfim, todo esse tipo. Isso aí é o seguinte, o disjuntor vai lá e ele tem um desarme. Né? Isso. Pô, desarmou o disjuntor. A minha vida na infância era sair molhado do banheiro para ligar o disjuntor. Por quê? Tava Porque é mal dimensionado. Você tem uma corrente, por exemplo, circulando de 40 amperes, por exemplo, e o seu disjuntor de 30. Segurança dele é o quê? Ele não vai aguentar, ele não vai suportar aquilo em cima dele. Então ele é um equipamento de proteção da sua rede de alimentação do seu chuveiro. Mas depois eu descobri que era minha mãe que desligava. Porque você ficava muito tempo tomando banho, né? Gastava muitas horas. Ó, só aproveitando. A minha mãe era o próprio disjuntor de casa. A assistência até riu. Tá demorando demais. Desligado. Aproveitando essa questão do disjuntor, o importante também é a bitola do cabo condizer com o disjuntor. Não adianta eu ter um disjuntor de 40 se a bitola do cabo suporta 30 amperes. Sim, eu tô conversando, mas agora eu vou entrar no detalhe. Pera aí. A minha maneira de entender o fenômeno da energia elétrica, né, que chega nas casas das pessoas, é entender que é como se fosse a água. Ou ela chega com muita pressão, ou com muita constância, ou com pouca quantidade. Você consegue converter, dar um exemplo em termos de água, o que é a tensão e o que é a corrente? Seria que a água daria para você fazer uma diferença entre potência, tensão, corrente, watt, volt? Porque para mim fica distante. É assim, é uma analogia que você está fazendo, né? É parecido, né? Não que seja igual, né? Então, assim, se a gente pegar lá a usina hidrelétrica, quando a energia é produzida lá na usina hidrelétrica, ela é produzida em alta tensão, né? Por que ela é produzida em alta tensão? Porque ela precisa chegar aqui para a gente na cidade. Com isso, vai perdendo, né? Vai perdendo tensão. Né, todo o caminhar desde lá da usina até chegar aqui para a cidade vai perdendo tensão. Então ela sai da usina em alta tensão, né, e ela vai caminhando pelas torres que a gente vê nas fazendas e tal, chega na subestação, que é na nossa cidade, local. A alta tensão significa aquelas ondas muito grandes e muito rápidas? Aquelas ondas é a quantidade aqui no Brasil a gente utiliza 60 Hz. É o movimento dos elétrons, né, na rede. Aqui no Brasil é 60 Hz. Lá na Europa usa-se 50 Hz. Então isso para a gente não influencia em nada. Nossos equipamentos aqui no Brasil são todos em 60 Hz, então está dentro da norma. Então aquela tensão senodial lá é o movimento dos elétrons na rede elétrica. Isso aí já fala um pouquinho, a gente fala um pouquinho mais disso quando a gente trata de corrente elétrica. Né? Tá.
Aí a tensão chega aqui pra gente, mais ou menos, quando chega na subestação, ela cai mais ou menos para 13.000 volts, que é aquele último cabo que a gente enxerga lá no poste, aquele lá em cima, né, que são 13.000 volts. Depois desce para o trafo, né, que é o transformador, né, o trafo é uma linguagem técnica, desce ali para o transformador, e o transformador ele divide, né, as 3 fases que chegam da usina hidrelétrica em fase R, fase S e fase T. A gente denomina cada fase, né, com essa nomenclatura, R, S e T. O neutro, que forma os 127 volts ou o popular 110 volts, ele é transformado dentro do transformador. Então, o que que acontece? Ele sai da usina fase RST, quando chega no transformador, é feito a gente chama de triângulo, né? Dentro do transformador que fica no poste, a bobina é montada em triângulo, o meio da bobina sai ali o neutro, onde com qualquer uma dessas fases, neutro com fase R 127, neutro com fase S 127, neutro com fase S 127, tudo ali forma os 127 volts. Tô só piorando. Cada vez eu tô esquecendo o que eu sabia e não vou aprender. O que você precisa de saber, na realidade, o que eu preciso eletricamente para ter as minhas kitnets funcionando com segurança sem eu ter problema. É exatamente isso. Certo? Porque você sabe explicar o que é volt e watt? Volt e watt. Como é que eu vejo um volt? Como é que eu vejo? Você não vê, eu sou um jornalista, eu sou um cara do visual, né? Então eu tenho que ver o volt, imaginar como é que... É o que se fala. O grande perigo da energia elétrica é que você não a vê e ela te mata. Mata muito. Você não vê o movimento dos elétrons dentro, você não vê, mas ele está ali, ele existe, dentro do circuito você não vê, então esse que é o grande problema. Você não vê, é aquele inimigo seu invisível, né? Isso. Que você não pode, mas voltando um pouquinho, tensão elétrica, potência, tudo isso é em torno de... como é que eu vou dizer para você? Velocidade, força, capacidade de empurrar, de chutar, de socar. Deve ser alguma coisa assim. É por aí. Então quando ele sai da usina, ele fala assim, empurra com força, bastante para chegar lá. Aí o pessoal vem freando assim. Até chegar aqui na sua casa o que você precisa. Aqui na sua casa. Comparando com a água, sai lá sai a adutora, né? E vai diminuindo para... Quando estoura na rua o cano d'água, a gente vê o estrago que é. o caso. Por exemplo, na sua casa você não tem um trifásico, que seria as 3 fases RST que ele disse. Exatamente. Aqui você tem um 220, fase e o neutro seu. É o que você precisa de saber, que eu estou entendendo, sim, mais ou menos, o que você tem que entender mais, assim, o que eu preciso para minha casa funcionar bem. Isso. Como é que eu vou fazer? Espera aí, então, vamos fazer logo a planta. Uma kitnet é um cômodo. Um ambiente. Vamos dizer que você ainda faça uma divisãozinha, fique 2 cômodos. Então são 2 pontos de luz, um chuveiro. Ah, mas eu vou botar uma luzinha assim para a cozinha, ou aquele cantinho. 3 pontos de luz, 3 pontos de luz. Aí você, peraí, todo mundo quer carregar celular, então em cada ambiente desse 2 tomadas. Então vão 6 tomadas mais um no banheiro, 7. Chuveiro, né? Então 7 tomadas, 3 pontos de luz no chuveiro. São 8 pontos. Cada tomada é um ponto, cada iluminação é um ponto, então a somatória de toda a kitnet é 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos dá para o eletricista esculachar um kitneteiro quando o cara fala assim, cara, é quase como um quarto, é uma suíte. Então não tem como esculachar muito no preço, sabe? Não é como uma casa. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, né? Não tem jardim, não tem piscina, não tem terraço, não tem área de serviço. Não precisa de ser, eu entendo assim, não precisa de ser... Porque o custo que você vai ter de uma mão de obra, existe aquele profissional que ele vive disso para ele levar para casa dele, para ele pagar as contas dele. Sim, e se ele falar do jeito que o eletricista fala, a pessoa só fica assim. Existe o eletricista que ele vai te cobrar aquilo que talvez seja exorbitante, você acha exorbitante, mas acontece o seguinte, eu normalmente já fiz algumas partes elétricas e eu falo para você o seguinte, eu vou fazer para você e vou te dar manutenção sem te cobrar. Você fala para mim, Tião, a tomada que você instalou para mim lá não está funcionando, eu vou lá e vou arrumar e não vou te cobrar. Garantia do serviço. Eu te dou garantia do serviço, 2 anos. Te garanto 2 anos. Agora, você tem um kitneteiro lá
que eu falei, não, eu tô precisando de um negócio aqui, eu vou fazer um gato aqui. Eu vou esticar um fiozinho aqui, eu vou entrar com mais um cabo dentro do disjuntor seu para me alimentar alguma coisa lá. Existem esses problemas. As gambi. As gambi. Então o que acontece? O custo da mão de obra varia muito de profissional para profissional. Tá. Existe o cara que faz, você vira suas costas e já dá manutenção. Como diz o cara, eu quero que ele se lasque. Já fiz para você, testei, tá? Existe aquele que faz para você e fala, olha, te dou 2 anos de garantia aqui. O que acontecer, pode me ligar que eu venho e faço e não te cobro. Em resumo, uma obra, você pegar ela do começo, é totalmente diferente de você fazer uma manutenção. Que manutenção, a gente tem que descobrir problemas elétricos de outro. E geralmente, às vezes, a gente pega algumas coisas, algumas manutenções que a gente precisa fazer, que faltou dinheiro pro cara no final da obra, e o pedreiro falou, eu faço. Então já aconteceu de eu pegar a obra, por exemplo, que o pedreiro falou, eu sou eletricista. Só que o pedreiro fez tudo ao inverso. O que ele fez? Ele jogou a fase lá na lâmpada e jogou o neutro no interruptor. O que acontece com isso? Ele tá fazendo uma ligação totalmente errada. Então o dono da kitnet, por exemplo, vai chegar em mim e falar, Júlio, a lâmpada à noite fica piscando. Por que tá piscando? Porque o pedreiro fez uma ligação errada. Ele é pedreiro, ele não é eletricista. Né? Então, nessa questão de você falar de fase neutra, eu estou numa fase que o meu conhecimento está neutro ainda. Então vamos lá. O que é uma fase? 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 A fase a gente chama do polo vivo. É o polo vivo, aquele que dá o... Polo vivo? Essa é nova, não aprendi. É onde vem a sua... Aonde vai vir a sua tensão. Os seus elétrons estão ali, ó. Uhum. Isso é uma fase. Tá. O neutro, como eu disse há pouco, ele é gerado lá no transformador, né? Então é a junção da bobina que está em triângulo lá, ele vem lá do transformador. Juntando o neutro que vem lá do transformador com uma fase, vai dar o 110, o popular, vamos falar o popular, 110 volts, entendeu? E esse neutro, ele não pode ser, numa distribuição dentro de um quadro de energia, ele não pode ser ligado no interruptor. Ele é o ponto neutro, ele está zero. Se ele tiver desligado, ele está em 0 volts. Então, quando você coloca a fase lá no interruptor, você desligou a fase, a sua lâmpada lá em cima, ela está em 0 volts. Sim. Agora, se você inverte, uma possível fuga de energia, por exemplo, ela vai ficar piscando, né? Eu não sei se você já deve ter presenciado isso. Já não, na minha casa teve esse problema, negócio de inverter o negócio do neutro. Né? O neutro tinha que estar num outro lugar. Tá. O neutro tem que estar direto na lâmpada. Viu? E como a gente está colocando os fundamentos da elétrica aqui, o que acontece? Economizar energia na kitnet. Então, por exemplo, lâmpadas incandescentes já saiu de moda, as outras lâmpadas já estão mais ajudando a economizar. Começaram muito caras, agora estão ficando mais em conta. Eu já comprei lâmpada de R$25, que hoje é 7. Né? Então, nesse aspecto já está saindo uma economia. E como cobrar energia elétrica de um inquilino sem ter que fazer uma conta, um relógio para cada kitnet? Por exemplo, você pode calcular por estimativa. Vocês têm ideia de como... Você, por exemplo, o Tião aqui. Se você tivesse 10 kitnets, Tião, você colocaria um relógio para cada uma, abriria uma conta na concessionária de energia para cada morador, ou você iria pela estimativa? Ou você já pensou alguma vez nisso? Acho que não, porque né, ele não é kitneteiro assim. Se você tiver um bom cabo de entrada lá, você pode sim deixar um relógio para as 10. Porque na verdade, você imagina uma casa. Imagina uma casa de 6 cômodos. Você vai botar 6 relógios? Não. Né? Outro detalhe também é o seguinte. Um relógio... Você não usa dentro de uma kitnet todos os pontos ao mesmo tempo. Nunca, jamais. Tá certo? Raríssimo. Tá certo. Então você definir o custo, como você disse, como que eu vou fazer, como que eu vou cobrar de cada um, o consumo dele, não é? Você perguntou. Júlio, eu moro numa kitnet, o Júlio mora em outra kitnet. Ah, mas o Júlio gasta mais do que eu. O meu relógio lá está virando, certo? Você tem um relógio só. Como é que você vai dividir essa conta? Como é que vai fazer? Normalmente você vai ter aí um consumo... Vamos falar agora questão de dinheiro. R$1.500. Para 10 kitnets? Para 10 kitnets. São R$150 cada kitnet. Sim. Meu aluguel é
R$500, mas na realidade não é 500, é 350. Eu estava me gastando 150 de energia elétrica. É, pois é. Eu vou dar um jeitinho de fazer como? Eu vou... Bicho, aqui você não paga energia elétrica, nem água, nem internet. É tudo por conta do seu aluguel. É boleto único. Isso chama-se boleto único. Certo? Boleto único. É. E o cara vai ficar feliz. Pô, eu não pago energia elétrica. Então é uma coisa que você tem para... Eu vou chamar ali, um chamativo que você tem para ele. Eu te dei um conforto de energia elétrica, de água e de... É, IPTU, condomínio... Mas veja bem uma coisa. Eu e minha esposa na minha casa, eu gasto mensalmente R$180 de energia elétrica. Eu e 2 pessoas. São 2 pessoas. Então aí você pode ver que o cara pela kitnet, ficamos o dia inteiro dentro de casa. É. Vou deduzir, pô, mas esse cara aqui ele não vai ficar direito, esse cara trabalha. Então já é 90. Né? Já não é 90 também, porque... Entendeu? Depende do perfil do inquilino. É. Se for um cara de Um banho casal, ali, é o que a gente fala, um casal gasta por 3. Um dia você vai entender. O casal gasta por 3, a pessoa solitária gasta por meio. Então uma pessoa solitária, se ele usar essa referência de que o casal é 180, porque na verdade a conta ela é 120. Então como são 2 em casa, por exemplo, já tem mais tempo para ficar em casa, cozinhando, mexendo, lavando, esquentando, esfriando, ar-condicionado, um monte de coisa. O cara sozinho, ele passa em casa. Ele passa, por quê? Não vai nem cozinhar, ele vai comer de iFood, ele vai comer de marmita, marmitex, quentinha. Ele já come na rua, ele toma aquele banho, às vezes toma banho na academia, banho no serviço, então, tem essa diferença. Agora tem uma coisa muito legal que o pessoal está usando, que é o vatímetro, tá? Um negócio que vende na internet, bota umas propagandas aí. Vende na internet, você coloca, você faz uma caixinha para vatímetro e você olha o consumo ali, ó, deu 2,3, ele vai rodando. Aí você passa pro cara pelo WhatsApp, ó, no dia que você entrou tava marcando 2,3, agora tá marcando 3,9. O que? Watts. O watt na conta de luz tá dando R$15, então logo você tá devendo 40 e pouco, sabe? E aí tem gente fazendo isso. E essa é uma coisa muito legal, você controla por dia. Então, eu tenho um aplicativo numa kitnet que eu botei um ar-condicionado, que eu ligo e desligo o ar-condicionado no meu aplicativo. Olha que legal. Se ainda quiser falar assim, nossa, tá gastando muito ar, hein? Pá, não precisa, claro, mas é para você ter controle. Então, hoje está tendo muito mais possibilidade da gente controlar isso. É muito mais simples um relógio só para todos e talvez cobrar individualizado com equipamentos que você compra da internet. Sim, é muito mais prático. O ideal, né, é quando você vai construir uma kitnet, você faz a estimativa de gasto que vai ter ali. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou uma casa, vai transformar essa casa em kitnets. Vamos supor que lá vá 10 kitnets. Você faz o levantamento do consumo de 10 chuveiros, o consumo de 10 lâmpadas, né, se fosse uma lâmpada por cômodo, de X tomadas, faz toda uma estimativa de consumo de toda a casa e coloca um único padrão de energia. Para você ter um controle, para que um inquilino não consuma mais que o outro, que cada inquilino tem o seu perfil, então você coloca, hoje você compra na internet ali no Mercado Livre, né? Você encontra ali os medidores digitais. Então você coloca ali uma caixinha na porta de cada kitnet, voltada para fora. Você como dono passa ali todo mês, soma o que cada inquilino desse consumiu, pega a sua conta que vem da concessionária, divide a quantidade de quilowatts que cada um consumiu e faz essa divisão, né? Fica mais acertada a divisão. Isso, fica mais acertado e mais barato, né? Porque se você coloca relógio, além do custo maior, você ainda tem que ficar, cada inquilino que sai, você tem que tirar do nome de um, do nome do outro. Isso. E você nunca consegue nem sempre receber o que cada um deixou para trás. E tem outro problema, se você não pagar a energia, vai para o SPC Serasa hoje, né? Aconteceu isso comigo, na minha cidade, eu mudei para cá, deixei lá no meu nome energia elétrica, o inquilino que entrou lá no imóvel que eu estava morando lá, ficou usando no meu nome, foi embora. Quando um dia fui fazer uma compra no meu CPF, eu estava negativado. Eu fui ver, é porque eu deixei a minha energia lá no meu nome, lá, o inquilino saiu de lá, usou no meu nome e não tem jeito, não tem para quem chorar. Eu tive que pagar a conta para poder limpar meu nome. Isso é uma bela observação.
a energia elétrica, ela está no CPF das pessoas. Por exemplo, o IPTU não, ele está ligado ao imóvel. Ao imóvel. Né? O imóvel deve, não é você que deve. Mas a energia elétrica, ela cai no seu CPF. Então, todo mundo tem que correr e botar no CPF do outro. E a concessionária, ela costuma fingir que não é assim também. Ela costuma querer forçar você a pagar o que está no CPF do outro. Já aconteceu aqui com a gente aqui também. Sim. Então essa é uma boa dica. Resumindo aqui o nosso encontro a respeito de energia elétrica, alguma coisa eu aprendi e eu espero que alguma coisa também você tenha entendido. E o que a gente precisa aqui é principalmente saber, né, para contratar corretamente. Então, você vai contratar um eletricista, alguma coisa você tem que entender, né, para poder dar o comando certo e perceber se você não está desrespeitando um profissional pagando muito menos do que ele poderia receber ou está sendo cobrado um pouco a mais do que é realmente o que o valor de mercado hoje preconiza. A verdade é a seguinte, sobre custo de mão de obra, eu penso assim, eu estou te vendendo a minha experiência, eu não estou te vendendo a minha mão de obra, que qualquer um vai lá e faz para você. Não, estou te vendendo, além da minha mão de obra, eu estou te vendendo a minha experiência. Estou fazendo para você, estou te dando garantia, se der problema, me ligue. Vou lá e resolvo para você sem custo. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes ele está fazendo mais rápido e não quer dizer que possa ser desmerecido. Às vezes o cara fica puxando o fio para tudo que é lado, noite e dia lá. Tem um eletricista que chega para você e trabalhar 4 horas. Tem um que falou, eu quero terminar. Eu não quero trabalhar só 4 horas para você aqui, eu quero terminar teu trabalho. Vou trabalhar 10 horas, 8 horas, 12 horas, eu quero ver pronto. Então, isso que eu digo para você. O cara chegou aqui na minha casa, ele me cobrou R$500, ele fez um trabalho para mim, ele levou 1 dia e meio por R$500. Olha o que ele te fez, a experiência que ele tem, a qualidade que ele tem, a economia que ele fez para você, ele te vendeu tudo isso. Sim. Tá certo. Você entendeu? Ele te vendeu experiência e qualidade. Não, tá aí. Porque eu já aconteceu comigo, barato saiu caro. Mandei o cara fazer um piso pra mim numa casa que eu tinha, daí perdi o piso, fez isso, ó. Tive que arrancar tudo, veio tudo de novo. O que eu fiz? Perdi o dinheiro do cara que fez, a casa de alumínio. Perdi o dinheiro do cara que fez, arranquei tudo, paguei outro pedreiro. Entendeu? Ficou caro. O barato ficou caro. Ficou caro. Tá entendendo? O barato ficou caro. Então o que acontece? A pessoa que tem experiência, normalmente ele não é muito barato. Porque ele vai te dar o que eu acabei de falar. Te deu qualidade, te vendi qualidade, experiência e garantia. Então, na hora de contratar um eletricista, é bom pegar a referência dele, né? Com certeza. Eu ia falar justamente isso. Com certeza. Às vezes, até um bom bate-papo com o cara, você sabe, esse cara sabe trabalhar. Eu vou contratar ele porque ele sabe trabalhar. Tá certo. Pio, e eu vou terminar essa entrevista sem entender a diferença entre ampere, volt e watt. Mas devagarzinho, eu vou te fazer um desenho. Vou. Porque explicando eu não entendo, então tem gente que fala assim, quer que eu explique de novo? Não, desenha pra mim, né? Fica mais fácil pra você ver como é que é um paralelo, como é que é uma ligação de uma lâmpada, como é que é, sabe? Aí você vai ver, olha, gente, é fácil mesmo, olha aqui, ó, a fase tá aqui, o neutro tá aqui, olha o disjuntor aqui, como é que distribui. Pô. Só vou dar uma dica aqui, dica de kitneteiro para como contratar o eletricista, como eliminar já alguns eletricistas. Você chega na casa e fala assim, eu quero acender a tomada aqui na entrada da casa, ou a luz aqui quando eu entro, e quando eu atravessar e for para o outro cômodo eu quero desligar. Chama-se paralelo, que lá no Rio de Janeiro chama three-way. Aí o eletricista... Eles falam, é o disjuntor, é o interruptor que você vai usar, ele tem 3 pontos. 3 pontos. 1, 2, 3, por isso que eles falam three-way. Paralelo é 2 pontos, three-way, 3 pontos. 3 pontos, então tá bom. Então o nome aqui em São Paulo também. Mas aí o cara fala assim, esse I você pode eliminar. Quem tem o direito de falar I na construção civil é o cliente. Eu posso falar I quando o meu carro estraga na estrada, quando eu tenho que reformar um problema na casa. Eu posso falar I. Agora, aquele que você contratou, ele tem que falar é fácil. Porque se ele falar ele está na profissão errada. Olha que simples. E eu cansei de receber profissional falando assim, passar fio, tá cheio de cimento. Cara, se fosse fácil, eu não chamava você, meu! Agora, louco. Isso que você falou um negócio interessante também, sobre passar fio. O ideal, quando se for fazer alguma coisa, se o seu eletricista puder, você for contratar, porque pedreiro é danado. Ele vê se ele pega o seu eletroduto e faz isso com ele, ó. Ô, louco! Se eu passar fio, vem em cabeça aqui. Ele esgoelou o negócio. Entendeu? Um grau. O cara vai vir, vai descer certo. Porque deve ver a pessoa, tudo acabadinho, eu vou ter que cortar para me passar um cabo aqui, porque
Estrangulou. Refazer mão de obra. Você Tá. vai perder um trabalho que você já fez, porque eu vou ter que quebrar. Eu não consigo passar o fio aqui. Então o importante é isso, o cara tá fazendo, o eletricista tá olhando, e eu ó, vai vir um eletricista aí, e você atende ele, porque precisar ir, fala pro pedreiro, porque pedreiro é danadinho, viu? É danadinho. É um ou outro, é um outro. É, A maioria é uma... essa casa do Bandeirante que nós pegamos para fazer mais um amigo nós pegamos para fazer na Bandeirante que eu mostrei para você. Passa, você escolher para ele bater. Eu vou ao contrário, no mesmo lugar ele batendo. Aí eu trabalhava com o rapaz e ele falou, aqui não dá, chama o dono. Ó, tem que quebrar aqui. Mas você não quebra? Não. Posso até quebrar, mas vou fazer 18. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o negócio já estava acabadinho, rebocadinho, tudo bonitinho, passa fina passada, tudo bonitinho. Tem que quebrar. Quando nós chegamos lá, descia, vinha pra cá. Em vez dele fazer um 35, 40 graus só, não, ele meteu 90. Como é que o passa-fio vai virado aqui por lá pra cá? Xé. Ele cabeça aqui, não tem jeito. Não vai. Não vai. Pô, vou dar like nesse seu comentário para encerrar o vídeo. Dá seu like aqui para nós também. Compartilhe, se inscreva, né? E curta, né? É isso aí. Obrigado. Tamo Valeu. junto. Beleza.